Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma aulinha interessante. E hoje nosso assunto está como o foco, como tema principal, nada menos que o Sol. Pois é, vamos falar aí, né, sobre o Sol, sobre o arquétipo do Sol, e aí vamos entrar em outros assuntos também, né, que tem a ver aí com essa questão do sol. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva aí e habilite as notificações. Hoje também eu não vou, né, ficar lendo e respondendo perguntas, eu quero me concentrar em passar algumas informações importantes sobre esse arquétipo chamado Sol. Mas não vamos ficar somente engessados na palavra arquétipo. Vamos, na verdade, aí fazer um passeio um pouco mais distante. Mais uma vez, então, seja muito bem-vindo e sem mais delongas, vamos lá. Acredito que todos já conhecem o Sol, embora talvez superficialmente, sem talvez saber realmente a influência que o sol exerce sobre nossas vidas. E nossas eu não falo como indivíduo, eu falo como espécie. O sol, ele representa o masculino, a energia masculina, o rei sol. Inclusive, né, e aqui fica apenas uma observação, inclusive ao longo da história, um rei, né, especificamente Luís XIV, apelidado de O Grande, e também Rei Sol. Ele foi rei da França e Navarra em 1643 até sua morte. O seu reinado de 72 anos é o mais longo de toda a história da Europa. E entre os reinados de duração historicamente comprovada, foi o mais longo da história da humanidade. Nenhum outro monarca ocupou um trono por tanto tempo. Foi um dos líderes da crescente centralização de poder na era do absolutismo europeu. Ele era filho do rei Luís XIII e de sua esposa Ana de Áustria. Seu pai morreu em 1643, quando Luís ainda tinha apenas 5 anos de idade. Seu reinado pessoal começou lá em 1661, e após a morte do seu principal ministro, o cardeal italiano Jules Mazarin, Luís apoiava o conceito do direito divino dos reis, continuando a política de seus predecessores de criar um governo centralizado a partir da capital. Procurou eliminar os últimos vestígios de feudalismo que ainda existiam em algumas partes da França e pacificar a aristocracia, oferecendo a muitos membros da nobreza a oportunidade de morar no seu luxuoso palácio de Versalhes. Por esses meios, Luís se tornou um dos monarcas franceses mais poderosos da história e consolidou o sistema de monarquia absoluta que perdurou na França até então a Revolução Francesa. E também só aproveitando aqui que nós falamos, né, a importância aí, né, do Rei Sol, que ele se intitula, né, como Rei Sol. Uma curiosidade aqui, embora não saiba, né, não tem aí uma data específica e não tem também o criador disso que eu vou falar, né, especificamente, digamos assim, comprovado, mas foi através de Luís XIV, lá no século XVII, que o salto alto ficou conhecido aí, né? Tornou-se, né, popular. Mas também, quando se fala aí no Sol,
precisamos falar sobre Akhenaton, né? Akhenaton é aquele que louva, Aton, conhecido antes do seu 5º ano de reinado como Amenófis IV. Ele foi um faraó da 18ª dinastia lá do Egito. E a sua mulher era a Nefertiti. Ele reinou por 17 anos e morreu em 1336 ou 1334 a.C. Principalmente lembrado por abandonar o tradicional politeísmo religioso egípcio e introduzir uma adoração centrada em um único Deus. Atum, que é às vezes descrito, né, como monoteísta. Inscrições antigas ligam Atum ao El Elyon, com a linguagem oficial posterior, evitando chamá-lo de um deus, dando a necessidade, né, dando a essa deidade um status superior e acima dos meros deuses. Porém, essa monolatria foi adotada na nobreza e na realeza, e não a toda a população. Isso quer dizer que o monoteísmo nunca existiu no Egito durante o período faraônico. Bom, e aí talvez, né, tu está se perguntando o que Akhenaton tem a ver com o Sol. Aton, como se denominou, né, a si mesmo, na verdade, se referia, na verdade, né, ao Sol. Ele seria, né, ele dizia ser o próprio Sol. E aí, o Sol na alquimia. O Sol na alquimia é representado por um círculo com um ponto no meio, que também representa o masculino. É o fertilizador, ele ilumina, abre. É ele quem traz a verdade à tona, expõe os segredos das sombras. Ele é conquistador, ao contrário da lua, por exemplo, que é feminina, oculta, abstrata, possui linguagem metafórica. A lua é fertilizada pelo sol, é ligada ao elemento água, já o sol ao elemento fogo. No tarô, o elemento fogo são os paus, representado ali pelos paus, que está também relacionado com o masculino, com o falo, com a fertilização. Tudo floresce, é a semente que vem, a semente que brota, que germina, que cresce. Então está relacionado ao crescimento, à abertura. O Sol na história humana está presente em todas as mitologias, crenças e culturas. Na maioria, é cultuado como Deus. Sua extrema importância é devido ser o Sol que determina o tempo. E preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo agora. Preste muita atenção nisso que eu acabei de dizer e que vou repetir. O Sol é quem determina o tempo. O Sol é quem dita o tempo. Os dias, os meses, os ciclos, as eras. Todas civilizações tiveram sua rotina e seu tempo definidos pelo Sol. Imagine se o Sol não existisse. Seria tudo uma coisa só. Não existiria como contar o tempo, nem os dias, nem os meses. Os ciclos deixariam de existir na mesma velocidade da extinção dos dias e do próprio tempo. É o Sol que dá a esperança do recomeço, do início, de uma nova fase. Ele descansa e renasce. Temos, então, as fases do Sol, assim como temos as fases da Lua, temos também as fases do Sol. O Sol tornou-se um Deus,
pois era uma fonte de vida básica, universal e abundante. Se falarmos em mitologia, seja na Wicca, na celta, na pagã, o Sol é cultuado como o centro de tudo, assim como em todas as demais religiões, como na egípcia, por exemplo, o Ra. O Ra é o próprio Sol, Sol do zenite, acompanhado de Quibeper, jovem sol nascente, Atum, o velho sol de ouro do poente, Horus, o olho do sol. O antigo Japão, o império do sol nascente, adorava Amaterasu. No novo continente, Huitzilopochtli e Tezcatlipoca eram os deuses do sol, do poderoso Império Azteca. Na mitologia celta, por exemplo, o único masculino é o Sol, e ele nasce no inverno, a partir do solstício. Ele acaba de nascer. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Vou explicar basicamente aqui para, enfim, não me delongar muito. Por que que o Sol ele nasce no inverno? Isso logo após a noite mais longa do ano. Ele nasce, vai crescendo, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas. Ao contrário, depois, no final do verão, ali começa a acontecer o oposto, né? O sol ele vai ficando os dias mais curtos e as noites mais longas. Para alguns locais temos, inclusive, né, tinha o horário de verão, não sei se alguém aí vai se recordar disso. Mas aí, na mitologia celta, ele nasce como menino. Aí, na mitologia celta, o sol, né, ele nasce como menino após a noite mais longa. E ele vai crescendo até seduzir a donzela lá em setembro. Donzela, porque a deusa Lua ainda está na sua fase de recuperação. E aí entra a mulher de fases. Ela ainda é uma anciã que será seduzida lá em setembro e que ela vai engravidar. Enfim, tem todo um contexto aqui até o Sol ir morrendo novamente, onde os dias vão sendo engolidos pelas noites, até sua morte na noite mais longa de inverno, que fará o Sol nascer novamente, e isso vai continuando como um ciclo que se repete infindavelmente. Por isso que todas deusas possuem a personificação da lua. São as mulheres de fases. E aí entra Hecate, a tríplice, Siliduen e por aí segue. Mas estamos falando do sol e caímos lá na lua. Que coisa, né? Mas enfim, não tem como falar isoladamente, sendo que existe todo um contexto, né, nisso tudo. E como, né, eu já sei que muitas, né, a maioria do pessoal aí do canal são mulheres e vão se perguntar, né, ou melhor, vão depois perguntar ali no grupo sobre as fases e as deusas. Ah, professor, fala um pouco disso, né? Então, eu vou falar só um pouquinho sobre isso aqui, aproveitando esse momento, tá, que a gente já entrou aí falando do Sol e caímos na Lua. Eu vou falar um pouquinho. Então, eu vou falar sobre a Perséfone. Ela é a deusa da sabedoria, da intuição, né? E também do mundo subterrâneo. Ela é representada pela nova lua, que se relaciona com uma fase de mais introspecção. A lua nova é também conhecida como a lua negra. Dizem que é o tempo de plantio e planejamento. É também
uma boa época para fazer uma limpeza e renovação de energias. Tudo, né? Todo esse recolhimento e essa sensação de fazer um balanço de tudo o que já passou lembra muito a fase inicial do ciclo. E aí está relacionada à fase da menstruação. Esse é um tempo em que se encontram mais imersas, né, no próprio mundo interior delas. E esse contato com as diferentes subcamadas, com ela, né, podemos nos conectar melhor com a nossa própria sabedoria e intuição. Isso falando, né, as mulheres. Então Perséfone era uma mulher muito bonita que atraiu a atenção de muitos olhares. Ela se casou com Hades, o senhor dos mortos, e aprendeu a governar o mundo do seu marido ali, né? Além de conhecer todos os seus mistérios. Por isso ela é representada também pelo inverno, uma fase de resguardo, de ficar mais tempo no escuro e acabar aí descansando muito mais do que no verão. Já a Artemisa é conhecido como a deusa da lua, da caça e dos animais selvagens. É uma verdadeira guardiã da natureza. Ela era muito forte, vigorosa e saudável. Dizem que quando ela ainda era uma criança, Zeus a questionou sobre seu maior desejo, né, para o seu aniversário. E ela lhe pediu, sem hesitar, que pudesse circular livremente pelas matas ao lado dos animais ferozes. E por isso, né, dizem que a sua figura é sempre encontrada correndo por bosques, florestas e matas aí, sempre livre, né, e solta. Essa deusa ela é representada pela primavera, uma simbologia de sua energia radiante, cheia de luz e florescimento abundante. Assim como ela, né, está, né, nas mulheres hoje relacionado com a pré-ovulação, que acontece logo depois do fim aí da menstruação. Costuma ser cheia de energia. É uma fase que se relaciona também com a lua crescente, né? E aí o brilho da mulher começa a aumentar nesse momento. É um momento ótimo para a criatividade, para aproveitar o movimento aí constante, né, do fluido do corpo, planejar, pensar em coisas novas, enfim, tá? E por aí segue. Não vou me delongar muito aí nas deusas. Vou citar, né, apenas mais duas. Falar um pouco da Pachamama, que ela está relacionada, ou não, se é relacionada não, ela é, né, considerada a nossa mãe terra, a energia máxima aí do feminino. Ela é uma divindade relacionada, né, com a terra e a fertilidade. Uma deusa que produz e é capaz de trazer prosperidade, sustento e boa energia. Pachamama é aquela que semeia a vida no mundo. Uma energia materna conhecida como uma divindade de origem inca e geradora da vida. Essa deusa, ela acaba lembrando, né, que tudo está conectado e que todos os ciclos estão presentes dentro de nós. É uma energia poderosa, representada também ali, né, pela lua cheia e pelo verão. A lua cheia se encontra, está posicionada oposta ao Sol e reflete toda a luz, né, do astro solar. E é uma etapa de amadurecimento e de muita sensibilidade. E aí, né, se relacionar isso com a mulher hoje, né, na questão do ciclo menstrual, como eu estou falando, esse tempo é tão importante, pois é conhecido como ovulação, quando os hormônios continuam a crescer até atingir o pico máximo. E isso está relacionado a uma fase de muita beleza, disposição e libido. Já a Lilith, e aí eu vou encerrar aqui com a Lilith, essa questão das fases da Lua, tá?
e nós vamos voltar aí para o nosso Sol, que é o foco da nossa aula. Então, a Lilith, ela representa a busca, né, de sua própria afirmação, conhecida também como uma mulher sedutora e que não submete seu corpo às regras masculinas. Por suas origens de força e independência, contrárias à figura feminina em outros tempos, Lilith chegou a ser conhecida como um demônio no corpo de uma mulher. No entanto, no entanto, em interpretações contemporâneas, Lilith é reconhecida como um símbolo da luta contra o patriarcado. E aí, se você não viu lá uma live que eu explico do matriarcado, do patriarcado, né, vá lá e assista que você vai compreender isso aqui. Então, essa luta que ela fez contra o patriarcado, né, firmando sua imagem como símbolo da subversão feminina. Ela está profundamente conectada com a sexualidade da mulher e se relaciona também com a lua minguante e o outono. Lilith representa a força feminina que não se submete aos desejos insatisfeitos e pode se conectar com, né, a fase lútea, quando os hormônios começam a baixar e as mulheres acabam se sentindo, né, mais introspectivas, voltando mais aí para dentro delas mesmas, né? É uma etapa que também se relaciona com a lua minguante, que vai descendo para chegar à lua negra. É um tempo de finalização, desintegração, reorganização, reflexão, descanso. E aqui nesse momento, né, o ciclo está terminando. E assim como na natureza, né, podemos nos desfazer de tudo o que não foi usado, como folhas secas. Nessa fase, é normal que a energia de recolhimento seja mais forte. A ideia é se questionar, se reencontrar com um espaço mais interior. É tempo de se livrar de tudo o que não funciona e assumir o seu próprio poder. Então, só dei uma palhinha aqui sobre, né, algumas deusas as mais importantes relacionadas com as fases da Lua, mas vamos voltar aqui ao nosso Sol, né? Vamos deixar a Lua aí, se vocês gostaram, para uma outra live, tá? Mas olha só, o Sol na carta do tarô é representado por um cavalo com uma criança em cima. Justamente significa liberdade, crescimento, indomável, né? Uma criança não é dominada facilmente. Não passa despercebido. Também é a carta mais forte, mais poderosa do tarô. O Sol é quem nos remete, como eu já disse, à esperança. Tudo é depositado na esperança do dia que virá amanhã. Não é isso? Soa comum isso que eu acabei de falar? As pessoas, né, elas depositam a esperança de um dia melhor. Amanhã o sol vai nascer e trará um novo dia, uma nova oportunidade. Tudo recomeça. É uma nova chance, é um novo dia. Não é isso? Contemplar o sol é justamente porque as pessoas contemplam o pôr do sol, justamente pela esperança. Dizer adeus hoje, na certeza que amanhã ele estará ali de volta, renovando, trazendo esperança, segurança, de que tudo vai dar certo. Um dia sem sol, nublado, acinzentado, é comprovado, inclusive cientificamente, que um dia assim é favorável à apatia. E se nós pegarmos a jornada do herói dos arquétipos de Jung, retrata bem essa questão do arquétipo do Sol, né? Não seria retratar, não seria aqui a palavra adequada. Vamos dizer que ele se fundamenta ali no Sol. Primeiro, Lúcifer, a luz negra, o anjo caído, representa o nosso ego, né?
E esse ego, né, essa luz negra, eles são fertilizados pela lua e pelas estrelas, nos trazendo a sensação de estar meio perdidos, indecisos, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Em seguida vem o sol, o sol aparece trazendo esperança, segurança e decisão, né? Aberto ao conhecimento verdadeiro, puro. Por isso também que a carta do Sol no tarô, ela é uma das últimas cartas. Todo ser nasce iluminado, mas muitos passarão pela vida sem saber disso ou precisarão de uma vida inteira para se dar conta só lá no final. E aqui fica um conselho: não seja uma dessas pessoas. Então, falar do sol, podemos passar muito tempo nesse assunto. O sol é quem revela o filme da vida. Na sua plenitude, ao meio-dia, ele vai expor tudo. As sombras revelam seus segredos. Já ao entardecer, as sombras elas vão se delongando, elas crescem, se delongam, querendo deformar a vida. Iniciam a invocação do entardecer, se despedindo do Rei Sol e sorriem, pois estarão governando, escondendo, encobertando tudo até a manhã seguinte, onde o Rei surge no horizonte, trazendo à tona tudo. E aí a sombra não tem mais onde se esconder. Então o sol é o cara que revela tudo. Esse é o sol que origina, inclusive, a impressão do próprio tempo. Mas quero falar algumas curiosidades sobre o sol, e para isso vou ter que entrar em alguns outros contextos mitológicos, herméticos. Pode ser? Então comenta aí, né, se não vai ficar muito confuso isso todo. Eu já falei um pouco da lua, das fases, de algumas mulheres, enfim, algumas deusas na mitologia. Então comenta aí, eu vou esperar um pouquinho. Posso continuar? Comenta aí que eu vou olhar aqui se possa continuar, se não vai ficar muito confuso. Diga aí, tá? Posso? Tá, vou continuar. Então, olha só. Se ficar confuso, depois eu faço uma outra aulinha somente sobre isso que eu vou complementar agora na sequência. Então, olha só. O Sol lhe conta uma história, tá? Para toda a humanidade. E se nós pegarmos a Bíblia, e eu vou falar a Bíblia porque acredito ser algo comum a todos nós. Na Bíblia diz o seguinte: primeiramente foi feita a separação das águas, não é mesmo? E, né, o que sugere então que havia somente água naquela época. E aqui eu vou deixar uma observação: foi disso que surgiu o conceito, inclusive, da Terra plana, do domo, né, das águas inferiores e superiores. Mas, enfim, isso aqui daria assunto para mais uma outra aula, né? Mas vamos voltar aqui, tá? Foi feita então a separação das águas, sendo, né, aqui pela alquimia, a Lua, né, ela é o representativo do feminino, tá? Só que para existir a fertilização da Lua, para existir o cálice ali, surge então a Gaia. E a Gaia é a Terra. E o Sol, ele é o elemento fogo. Então, aí temos, segundo a mitologia, os 4 elementos, né? Sendo o primeiro elemento o fogo, que é o Sol, segundo elemento o ar, o terceiro elemento é a água e o quarto elemento é a terra. A terra, como elemento, não é elétrica nem magnética. Ela é, como elemento, ela é neutra. Ela é uma evolução dos 3 primeiros elementos. O sol, o fogo, é elétrico. Por isso que o masculino é elétrico. O feminino é magnético. Por isso a água é magnética. E a terra, né, passa a ser então eletromagnética. Por isso da existência da nossa glândula pineal, que eu falo tanto, né? Então,
Quem já foi meu aluno ou acompanha as aulas já está fazendo as conexões, né? Que a nossa pineal, né, ela capta o magnetismo dos polos e transforma em neuroquímica, né? E aí, enfim, como se da nossa, né, como se acontece, e através daí que acontece a nossa conexão com o universo. Enfim, é um assunto fantástico esse, mas a gente acaba entrando, né, na explicação da pineal dentro da questão mitológica, dentro da alquimia também se explica o funcionamento da pineal, e eu costumo explicar sempre dentro da ciência, mas ela é explicado dentro da alquimia também, mas isso é um assunto mais denso, a gente vai ver, porque não é alquimia, aqui nós estamos falando do Sol, né? Então, o Sol, o masculino, o homem, o racional, sempre acaba seduzido pela Lua, pelo feminino. Por quê? Porque a Lua é misteriosa, ela é cheia de fases, a mulher usa, né, usa perfumes, se adorna, o Sol revela tudo, se mostra rapidamente, a mulher, né, na luz tênue da Lua se torna misteriosa, não é revelada de imediato, se confunde com a sombra. Trazendo para a nossa realidade, quer dizer o seguinte: o homem trabalha o dia todo e perde a cabeça com a dama ao anoitecer. Não é assim que funciona? É assim que acontece. Então, a lua, ela é o abstrato, o mistério, o desconhecido, o inconsciente. O sol, ele é o consciente, o racional, o que revela tudo. A lua é o sonho, a lua é o devaneio, a lua é a música, é o poema, é a sensualidade. E já que estou falando aqui, né, a mais do que deveria, e falei várias vezes aqui sobre a questão do tarô, vou só complementar, ou pelo menos falar um pouquinho só, bem rapidinho, sobre essa conexão aí, né, do tarô, do sol, enfim, dessas questões aí. E como iniciei falando aqui sobre a Bíblia, a separação das águas, falei dos 4 elementos, olha só, o tarô, né, a gente tem que começar aí para explicar isso, iniciar pela primeira carta, pela carta número 1 do tarô, que é o mago. O mago, ele é andrógeno, quer dizer que não possui sexo. Ele cria, é a origem de tudo. Ele fornece as ideias, mas não é ele quem executa. Mas de onde que vem esse conhecimento todo do mago? Uma vez que o ser humano por si só não tem essa capacidade, pois a inspiração e todo o contexto da criação, ela não é racional. O homem não existia, o racional não existia. É um processo inconsciente e aqui entra o mago. É ele quem traz para o racional esse conhecimento, essa sabedoria. Porém, como disse, ele não coloca isso em prática, ele somente traz a sabedoria, ele somente traz como fazer. E aí entra a sacerdotisa. A sacerdotisa é ela quem vai maturar essa sabedoria. Ela quem vai gerir em seu útero, é ela quem vai organizar tudo, todo esse conhecimento que o mago traz. Isso tudo através do seu conhecimento extraordinário. Ela vai analisar tudo e desenvolver todo o processo de como colocar isso em prática. E aí entra a imperatriz. A imperatriz, ela é a executora, é quem executa sem questionar nada. Somente vai executar com perfeição, ela vai pôr para fora, ela vai gerir, é ela quem vai concretizar, né, a ideia e fazer nascer. Aí depois de concretizado, depois de, né, estar de pé o castelo, construído, precisa alguém para governar isso tudo. Aí entra São o rei. Ele é o cara que vai dar as ordens, que vai criar as leis. Mas ele não é o cara que vai sair do castelo. Aí o rei, ele vai ter um porta-voz, e o porta-voz dele será o imperador. E fará isso através do logos, ou seja, a palavra. A palavra ela tem poder. O imperador, extremamente racional, jamais vai demonstrar emoção, ele é frio,
e calculista. E aqui nasce o homem, nasce a palavra, nasce a razão. Porém, vem junto com o homem a curiosidade e as perguntas sobre tantas coisas. E aí, né, entra outra carta do tarô que é o Papa. O Papa é o pontífice que fará a conexão entre o homem e o divino, a ponte de ligação da razão e a emoção. Ele quem tem o conhecimento divino. O rei tem a função do pai, de determinar as leis, assim como a imperatriz a mãe, a intuição que acolhe. Mas a estrutura, quem fornece para isso tudo é o rei. E até aqui, né? A criança foi gerada, educada nas leis impostas pelo, né, rei, observada e cuidada pela imperatriz. A mãe já sabe, né, que o Papa é a ponte que conecta com o espiritual. Mas essa criança, ela cresce e aí vem uma outra carta do tarô chamada Enamorados. E vem a grande dúvida. Ele conhece uma mulher e ao mesmo tempo não quer deixar sua mãe. E aí ele se pergunta: o que eu escolho? E aí entra outra carta, a carta do carro, com os caminhos, com o livre-arbítrio. Enfim, né? É legal se você estudar toda essa questão arquetípica. Lembra que isso aqui são todos arquétipos? E tudo isso lhe conta uma história. Mas não vou falar aqui de todo o contexto, né? Por detrás das cartas do tarô, só comentei por cima para você entender que existe uma história, um contexto mitológico e arquetípico em cada figura, em cada símbolo, pois possui um significado e nada que está ali é por acaso, assim como o sol que abastece isso tudo, que dá vida isso tudo. Sem ele nada disso existiria. Por isso da sua importância no universo arquetípico, bem como em tudo aquilo que você possa imaginar, e digo mais, em tudo aquilo que você não tem nem ideia, né? Tudo aquilo que você nunca passou pela sua cabeça, o sol está ali também. Então o tarô ele conta uma história. A Bíblia conta a mesma história. Se você pegar, tu não viu ali que eu falei do tarô? A Bíblia conta praticamente a mesma história, tá? Então, é a mesma história contada por narradores diferentes, mas enfim, não vamos entrar nisso para não confundir muito, tá? Pois acho que já falei, já fui longe demais aqui, né, nisso tudo que eu falei. Então, comente aí se algo disso, se você compreendeu alguma coisa disso, né? Se serviu algo disso que eu falei para você, se serviu apenas para você enxergar de uma forma diferente esse arquétipo, de conseguir observar, né? Ah, como se fosse um funil, não do lado maior para o menor. Vira o funil, olha do menor para o maior, você vai conseguir enxergar muito mais do que você imagina. Então, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro aí do canal, tá? Nos vemos aí na nossa próxima aula. Valeu, obrigado a todos e até lá.